Olá, vamos praticar mais um pouco de programação aqui com a linguagem Portugal, aqui no Portugal Studio. Nós estamos vendo aí uma série de algoritmos clássicos de ordenação. E hoje aqui na aula 127 nós vamos aprender mais um, e esse eu confesso que ele é até mais fácil do que os que nós já vimos, o Bubble Sort ou o Selection Sort. Nessa aula então nós vamos ver o algoritmo de ordenação Insertion Sort. E aí ele tem esse nome porque ele trabalha como se ele fosse inserindo os elementos na posição correta. Eu já tenho aqui uma prévia de um programinha, coisa bem simples, olha só. Eu tenho aqui a nossa função início, tenho um vetor de tamanho 20, onde eu já coloquei aqui 20 elementos embaralhados, completamente fora de ordens. Criei aqui algumas variáveis que a gente vai precisar e eu fiz aqui um procedimento para imprimir o nosso vetor. Apenas isso. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e imprimir, passando aqui o meu vetor e o tamanho do nosso vetor, 20, ao executar aqui o meu programa, nós temos aqui este vetor impresso, que é exatamente este vetor aqui. Então, é apenas isso que nós temos aqui feito até o momento. Antes de começar a escrever código, vamos entender como funciona o Insertion Sort, ou algoritmo por ordenação por inserção. Imagine que nós temos aqui este vetor. Perceba que eu tenho aqui um vetor exemplo, pequenininho, com 7 elementos aqui. Nós vamos precisar de algumas variáveis auxiliares, por isso que eu já criei essas variáveis aqui. No princípio, no início, o algoritmo começa olhando para a segunda posição do nosso vetor. Então, a segunda posição de índice 1 tem o elemento 33. O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele faz ele faz uma cópia do elemento 33. E ele também salva em uma outra variável o índice desse elemento, que é o índice 1. Agora, tem aqui uma espécie de repetição que vai caminhar ao contrário no vetor. Normalmente a gente caminha do início para o fim. Neste caso, a gente vai caminhar deste índice aqui para trás, ou seja, em direção ao início do vetor. E aí, para essa repetição funcionar, nós temos algumas condições. A primeira, o índice é maior do que zero? Verdadeiro. Esse índice aqui é maior do que zero. Agora, então, a gente vai olhar para o elemento anterior. O elemento que está na posição anterior a esse índice, ou seja, índice menos 1, quem é? É o 45. Este elemento é maior do que o elemento que eu copiei? Verdadeiro, é maior, certo? Então, olha o que ele vai fazer. Ele vai copiar o elemento da posição anterior para a posição índice. Perceba que agora o nosso vetor tem 2,45, mas não se preocupe. Após fazer a cópia, ele vai subtrair, ele vai decrementar índice. Se índice valia 1, agora índice vai para 0. Aí voltou para a nossa repetição. Índice é maior do que 0? Falso. Nesse momento a minha repetição quebrou. Então o que eu faço? Eu pego o elemento que eu copiei e coloco exatamente nessa posição. Então eu vou aqui no índice 0 e vou colocar o elemento 33, que era o elemento que eu tinha copiado. Agora, perceba, o nosso algoritmo vai continuar. Eu vou ter uma outra repetição externa. Ela começou com 1, lembra? O meu índice começou com 1. Agora vai para 2. Então, eu vou pegar aqui o 28. O meu índice vai para 2 e o elemento que eu vou copiar é o elemento 28. E aí, olha só, vamos de novo para a nossa repetição interna. Índice é maior do que 0? Verdadeiro. O elemento da posição índice menos 1 é maior do que a cópia? Verdadeiro, é maior. Então, eu vou copiar o elemento da posição índice menos 1 para a posição índice. Então, aqui eu vou colocar o 45 e vou decrementar 1 no meu índice. Então, o índice veio para 1. Novamente, eu faço o teste. Índice é maior do que 0? Verdadeiro. O elemento da posição índice menos 1 é maior do que a cópia? Verdadeiro, é maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o elemento da posição índice menos 1 para a posição índice. Índice vale 1,
Então, eu vou copiar o elemento anterior para essa posição aqui. E vou decrementar 1 no meu índice. Volta para a repetição. Índice é maior do que 0? Falso. Quando deu falso, quebrou a repetição. Quando quebra a repetição, eu encontrei então a posição desse elemento que está na cópia. Eu vou aqui nessa posição e vou colocar esse elemento lá. Então, eu vou inserir o 28 aqui. E aí, percebeu por que esse algoritmo se chama ou ordenação por inserção? Ele retira um elemento do vetor, procura a posição correta e insere esse elemento lá. Então, nós já fizemos para o 1, para o 2, agora nós vamos para o índice 3. Vamos colocar aqui, então, 65, índice 3. Índice é maior do que 0? Verdadeiro. O elemento da posição índice menos 1 é maior do que a cópia? Falso. Como deu falso, perceba, quebrou a nossa repetição. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o elemento que está na cópia na posição índice. Então, perceba que ele vai permanecer na mesma posição onde ele estava. Finalizou, então, essa repetição interna. Nós vamos para a próxima posição. Fazemos, então, a cópia do 94 e o nosso índice agora é 4. Índice é maior do que 0? Verdadeiro. O elemento da posição índice menos 1 é maior do que o elemento que está na cópia? Não, não é. Falso. Então, a mesma coisa. Eu vou colocar esse elemento nessa posição aqui. Então, não vai alterar nada. E vamos, então, para o próximo. Agora, para a posição 5. Eu faço uma cópia do elemento que está na posição 5 e aí vou para a repetição interna. Índice é maior do que 0? Verdadeiro. O elemento da posição índice menos 1 é maior do que a cópia? Verdadeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o elemento da posição índice menos 1 para a posição índice. Então, a posição índice vai receber o elemento da posição anterior. E eu vou subtrair 1 aqui no meu índice. Índice é maior do que 0? Verdadeiro. O elemento da posição índice menos 1 é maior do que a cópia? Verdadeiro. Então, novamente, a posição índice vai receber o elemento da posição anterior. Subtraio 1 no meu índice. Índice é maior do que 0? Verdadeiro. O elemento da posição índice menos 1 é maior do que a cópia? Verdadeiro. Então, a posição índice vai receber o elemento da posição anterior. Subtraio 1 no meu índice. Índice é maior do que 0? Verdadeiro. O elemento da posição índice menos 1 é maior do que a cópia? Verdadeiro. Então, a posição índice vai receber o elemento da posição anterior. Subtraio 1 no meu índice. Índice é maior do que 0? Verdadeiro. O elemento da posição índice menos 1 é maior do que a cópia? Verdadeiro. Então, a posição índice vai receber o elemento da posição anterior. Subtraio 1 no meu índice. Índice é maior do que 0? Falso. Nesse momento, quebrou a nossa repetição, então eu encontrei a posição correta para o elemento cópia. Eu vou exatamente na posição índice e vou inserir ali o elemento que está na cópia. Voltou para a nossa repetição externa. Nós estávamos aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos então para o 6. Vou então copiar o elemento da posição 6 e vou salvar aqui o nosso índice 6. 6 é maior do que 0? Verdadeiro. O elemento da posição índice menos 1 é maior do que cópia? Verdadeiro. Então, a posição índice vai receber o elemento da posição anterior. Vou subtrair 1 no nosso índice. Índice é maior do que 0? Verdadeiro. O elemento da posição índice menos 1 é maior do que cópia? Falso. Olha só, quebrou a nossa repetição e aí significa então que eu encontrei a posição do elemento cópia. Eu vou na posição índice
e coloco ali o elemento cópia. Quando eu faço isso, a nossa repetição externa, que estava em 6 para esse nosso vetor aqui, ela vai para 7. 7 é maior do que o tamanho do nosso vetor, então ela vai finalizar. Significa que o meu vetor ele está completamente ordenado. Vamos implementar então essa lógica aqui no nosso programa? Eu vou então colocar aqui um espaço. Perceba que a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma repetição que vai do índice 1 até o final do nosso vetor. Foi este elemento que a gente foi capturando aqui no índice. Vamos então colocar aqui uma repetição para... Eu tenho aqui a variável i, eu vou utilizar ela. I começa em 1 e vai até menor que o tamanho do vetor. Neste caso aqui o meu vetor tem tamanho 20. E aqui o nosso incremento vai ser de 1 em 1, como estamos habituados. Feito isso, lembra, quando eu peguei aqui o índice 1, eu preciso copiar, fazer uma cópia desse elemento aqui, da posição índice. Então, aqui, olha, a primeira coisa que eu vou fazer, cópia recebe vet na posição i, e eu preciso salvar esse i aqui. Então, a minha variável índice vai receber o meu i. Então, até o momento, o que eu fiz foi criar essas duas variáveis. Olha, no índice 1, eu estou salvando esse índice e eu fiz uma cópia do elemento da posição 1. Agora, olha só, eu tenho aquela parte da repetição interna. O índice é maior do que 0? Se for, eu vou verificar o elemento da posição índice menos 1 é maior do que a cópia. Se for, eu vou fazer aquela troca. Então, vamos por partes. Nós teremos aqui uma repetição do tipo enquanto. E aí, qual o primeiro teste que eu fiz aqui? Índice é maior do que 0? Então, é esse teste que eu vou fazer aqui. Índice é maior do que 0? Então, se esse teste for verdadeiro, qual foi o outro teste que eu fiz? O elemento da posição índice menos 1 é maior do que a cópia? Então, vamos lá. E vet na posição índice menos 1 é maior do que o elemento que eu salvei aqui na minha variável cópia. Então, vamos voltar aqui, olha só. O elemento da posição índice menos 1 é maior do que a variável cópia. Lembra o que a gente fazia? A gente pega o elemento da posição índice menos 1 e copia para a posição índice. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui, olha. Vet na posição índice vai receber o elemento que está antes dele. Vet na posição índice menos 1. Feito isso, lembra o que a gente fazia? Olha só, vamos voltar aqui. Então, se o elemento da posição índice menos 1 for maior do que cópia, a gente copia ele para a posição índice e decrementa 1 na nossa variável índice. Então, eu fiz a cópia, posição índice recebe o elemento que está na posição anterior e agora índice precisa ser decrementado. Lembra até quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer até que índice atinja o valor 0, significa então que eu achei o menor elemento do vetor e eu vou colocar ele na primeira posição, ou se o meu índice não é 0, significa então que o elemento da posição índice menos 1 não é maior do que esse elemento aqui. Então eu preciso salvar a cópia exatamente na posição índice. Então é exatamente isso que a gente vai fazer quando terminar a nossa repetição, o nosso enquanto. Vet na posição índice vai receber a cópia que nós fizemos aqui no início. E aí perceba que tem um par aqui fora controlando isso tudo. Eu começo em 1, só que aí depois eu vou para o índice 2, depois para o índice 3, depois para o índice 4, igual nós fizemos aqui na simulação, até finalizar. Quando esse nosso par aqui finalizar, quando o nosso i chegar a 20, 20 é menor do que 20, falso, finalizou o nosso para. Significa então que o nosso vetor está ordenado. E aí eu posso então imprimir o meu vetor. Para ter certeza, olha só o que eu vou fazer. Eu vou copiar esse trecho aqui, Ctrl+C, eu vou colocar ele aqui
antes do nosso algoritmo propriamente, antes do nosso trecho que faz a ordenação. Perceba, a ordenação do nosso vetor ocorre aqui nesse trecho selecionado. Então eu vou imprimir o vetor antes da ordenação e eu vou imprimir o vetor após a ordenação. Vamos ver como vai funcionar? Eu vou aqui executar o meu programa. Perceba que eu tenho aqui o meu vetor original, 45, 5, 72, é esse vetor aqui, terminando em 55, 88, está aqui, 55, 88. E na linha seguinte, após o nosso algoritmo de ordenação, eu tenho então o vetor completamente ordenado, 5, 12, 18, 19, 27, 28, até o 88, 94 e 99. Perceba que se eu aumentar o meu vetor, por exemplo, vamos colocar aqui mais 5 elementos, agora 25. Então eu vou colocar aqui mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Coloquei então mais 5 elementos, só que agora eu preciso alterar aqui também. Então o meu vetor tem tamanho 25, aqui vai até menor que 25 e aqui também agora é 25. Alterei esses valores, se eu executar o meu programa novamente, continuamos tendo aí um vetor ordenado após a execução desse trecho aqui. Se ficou alguma dúvida, já sabe, né? Posta aí abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E eu te convido a deixar o seu like nessa aula, isso é muito importante para o canal. E se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e curte, gosta do conteúdo de programação e tecnologia. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.